Pessoal, e agora a gente vai para uma outra parte, né, desse assunto. E por que é importante a gente estar vendo essa parte? Porque muitas conquistas do universo feminista ou do universo, não especificamente sendo feminista, mas as conquistas mesmo que a gente conseguiu avançar na sociedade, para o nosso próprio benefício, ela vem de acordo com essa ideia também de direitos conquistados pelos LGBTs. E a gente vai fazer uma associação, primeiro de conceitos, o que é cada coisa, para que vocês aprendam a conceituar mesmo o que cada coisa quer dizer e o que isso representa na nossa sociedade. Não é uma ideia de simplesmente entender ou aceitar, porque não precisa ser aceito. É só ser compreendido que existem variações dentro do que a gente considera normal, que seria somente o universo feminino e o universo masculino. Então, para a gente iniciar essa parte do nosso assunto, tem uma parte que ele vai estar explicando assim aqui certinho, até quero ler para vocês. Ele diz o seguinte, a diferença mesmo entre a questão do sexo e a questão do gênero, né? O sexo biológico pode ser definido como um conjunto das características fisiológicas e biológicas. Já a questão de gênero tem relação com a cultura. Olha lá, vamos ver a diferença então. Nasceu um bebê, a gente vai olhar para a questão do corpo dele. Como se formou aquele bebê? É do sexo masculino. É do sexo feminino. Isso com relação à sua questão reprodutora, com relação à sua formação biológica, ok? Agora, quando a gente vai falar de gênero, você é de que gênero? Masculino ou feminino? A gente incorpora por detrás dessas palavrinhas coisas do tipo: essas atividades são específicas para mulheres, essas atividades são específicas para homens. É aquela ideia mesmo de brincar, que foi o que a gente viu anteriormente, de se vestir com relação a cores e assim por diante, até com a ideia mesmo de trabalhos, sejam eles domésticos ou fora de casa, voltados mais para essa questão profissional. Então, o gênero é construído culturalmente. E vocês vão perceber que as atividades ligadas ao gênero feminino são diferentes em várias sociedades, tá? No Brasil, as mulheres especificamente exercem uma função dentro da sociedade, mas pode ser que na Índia exerçam outras, na África façam outras e assim por diante. A mesma coisa é a ideia masculina. O que reina quase em todas as sociedades é uma superioridade no comportamento estabelecido pelo gênero masculino, ok? Agora, a ideia de identidade. Eu tenho sexo feminino, eu tenho gênero feminino. E a minha identidade? Eu me classifico, eu me identifico como sendo gênero feminino? É assim que funciona? Depois, mais tarde, com relação à minha orientação, por qual tipo de pessoa eu me sinto atraída? Por homens? Por mulheres? Como é que isso funciona? Então aqui a gente tem que colocar bem na nossa cabeça que tem algumas diferenças entre sexo, entre gênero, entre identidade e entre orientação sexual, ok? E mais outra situação. O mundo ele foi estabelecido somente dentro desses dois universos, masculino e feminino. Então, quem não se enquadra dentro desse universo não faz parte da sociedade? Será que é assim? Na verdade, não. Então, a gente tem que entender esse tipo de formação, esse tipo de discurso, para que a gente compreenda que todos nós precisamos e devemos respeitar a individualidade de cada um e que na sociedade existe espaço para todos, independente das suas características físicas, biológicas ou com relação à questão cultural, tá? Vamos então mais especificamente às nossas classificações. Eu passei um texto para vocês lá no Classroom, que era um complemento, na verdade, do que nós tínhamos lá no nosso livro didático. E aí nós vamos ver algumas diferenciações, né, com relação a sexo biológico. Acho interessante a gente frisar. Segundo especialista, o sexo biológico é a formação do corpo genético, ok? Se você tem um corpo masculino ou se você tem um corpo feminino. Agora, a orientação sexual
é a capacidade que cada um possui de sentir atração emocional, afetiva ou sexual por outros indivíduos. Aí vem aquele tema que a gente conversa às vezes, ainda em tom de preconceito, ainda em tom de ironia, ainda em tom de deboche, muitas vezes falando nisso, né? Uma outra situação que eu estava esquecendo, estava olhando aqui em cima agora. No sexo biológico existe ainda a intersexualidade. O que seria isso? Biologicamente falando, a gente tem lá cromossomo XX, cromossomo XY. Só que às vezes nessa formação existem algumas complicaçõezinhas e que saem outro tipo de... como é que eu posso colocar isso para vocês? A minha biologia não é a minha parte. Mas a formação fica diferente com outros tipos de cromossomos. Pode acontecer X, X, X e assim por diante. Dentro dessa formação, existem pessoas que nascem e não fica bem estabelecido, não fica bem formado que tipo de sexo que ela tem. Se ela é do sexo masculino ou se ela é do sexo feminino. A gente chama essas pessoas de intersexualidade. E elas não são monstros, não. E esses casos acontecem muito no mundo inteiro. E muitas vezes por preconceito e por vergonha, elas não procuram ajuda e às vezes ficam isoladas na sociedade e sem entender, achando que elas são uma aberração. E na verdade não são. E esses tipos de casos são mais comuns ainda. Conforme a gente vai vencendo essa ideia e esses preconceitos, essas pessoas elas estão conseguindo se mostrar, procurar ajuda e levar uma vida normal, tá? Então, homossexualidade a gente já sabe, né? Atração emocional, afetiva ou sexual por pessoa do mesmo gênero. Então, eu sou do gênero feminino, gosto de mulher, eu vou ser homossexual. E a mesma coisa, homem. Eu sou homem, gosto de homem, eu vou ser homossexual. A heterossexualidade é a atração afetiva por pessoa de gênero diferente. Mulher, homem, homem, mulher e assim por diante. A bissexualidade, que é a atração emocional, afetiva ou sexual por pessoas dos dois gêneros. Eu posso tanto gostar de homens quanto de mulheres. E a assexualidade, que é quando a pessoa não se sente atraída nem por homem, nem por mulher. Agora, a identidade de gênero. A identidade, ela é um pouquinho diferente, tá? Às vezes, eu posso ter nascido com o corpo de mulher, o meu gênero ser feminino, mas eu não me identifico com esse gênero. É quando os pais insistem, por exemplo, de exigir que uma menina se comporte totalmente como mulher, se vista como mulher, mas ela olha para o corpo dela e ela não consegue enxergar ali uma mulher. É essa questão que vem a identidade, tá? Será que eu me identifico realmente com o meu gênero, com o meu corpo? Vamos a essas questões. A identidade de gênero é como o indivíduo se identifica. Quando ele nasce, é designado como menino ou menina. Aos 4 anos, aproximadamente, é que a pessoa descobre o seu gênero. Até então, a questão racional, as crianças elas não têm essa capacidade e essa diferenciação. São simplesmente crianças. A partir dessa idade, ela começa a já perceber que existem algumas diferenças, tá? Então, nós temos ali a cartilha do Ministério Público Federal que diz que cisgêneros são as pessoas que têm uma identidade de gênero correspondente ao sexo biológico. Então, cisgênero é aquele que, só um exemplo, sexo é feminino, gênero é feminino, ele se identifica com o próprio corpo. Então, ele vai ser o quê? Cisgênero, tá? É assim que a gente classifica essas pessoas. Um homem é cisgênero de seu sexo, se seu sexo biológico e sua identidade de gênero forem masculina, independentemente de sua orientação sexual. Olha só, eu posso ser sexo masculino, a minha questão genética, o meu gênero masculino, eu me identifico como homem, mas não significa que eu não possa ser homossexual. É bastante coisinha, né? Bastante ligações, bastante diferença. E isso não é fácil da gente compreender, não. Vamos adiante agora. Existem, portanto, né, homens e mulheres cisgêneros homossexuais, heterossexuais e bissexuais. Já o transgênero é uma expressão guarda-chuva, pois é usada para designar vários casos de pessoas que assumem um gênero, masculino ou feminino, né, não correspondente ao sexo biológico, ou seja, dentro do guarda-chuva.
transgênero encontra-se as definições transexuais. Uma das possibilidades dentro da transgeneralidade, explica Mori. De acordo com ele, acontece quando o indivíduo não se identifica com o sexo biológico. O que isso quer dizer? A pessoa nasceu com a cabeça de mulher em um corpo masculino. Aí vem aquela questão, né? É como se não aceitasse o próprio corpo. O físico dela representa uma coisa, mas a mente representa outra. Quando alguém não se reconhece como sendo do gênero que coincide com o sexo biológico, o cidadão tem a oportunidade de trocar de nome e gênero, utilizar hormônios e até realizar uma cirurgia para adequação do gênero, sempre com o aconselhamento médico. O que isso quer dizer? Nós temos vários casos, né, de pessoas que fizeram essas cirurgias de mudança de sexo. A Tami, a gente tem um exemplo no Brasil, que foi um dos casos mais conhecidos, eu acho, por todos vocês. Nasceu mulher, o gênero dela foi, na verdade, colocado essa ideia, né, de que ela seria mulher culturalmente construindo, mas chegou um momento que ela percebeu que não era aquele o corpo que ela queria, a cabeça dela pensava de uma forma diferente, e ela tomou hormônio, e tem algumas pessoas que comentam que ela fez algumas cirurgias, né? Ela retirou os seios e fez uma outras situações para quê? Para que o corpo dela ficasse de acordo com o que a cabeça dela pensava a respeito. Então, essa classificação a gente está chamando essas pessoas de transgênero, ok? O que quer dizer isso? O corpo é de um tipo, é de um sexo, mas a cabeça se identifica como sendo de outro, né? O gênero se identifica como sendo de outro. O que seria o travesti, então? Travestis são as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de um terceiro gênero ou de um não gênero. Lembra que eu falei para vocês que o mundo foi dividido entre homens e mulheres? E como ficariam nessa situação, então, os travestis? Eles não se enquadram, eles não se classificam nem como homens, nem como mulheres. Então, não há como ser um mundo bipolar. Existe uma necessidade de abrir espaço para que essas pessoas também sejam reconhecidas. Agora, é importante ressaltar que travestis, independentemente de como se reconhecem, preferem ser tratadas no feminino, considerando insultuoso serem adjetivadas no masculino. Isso é uma questão de conversar com a pessoa e ver como ela quer ser chamada, né? Se eu tenho na minha identidade o direito de estar trocando ela depois de uma certa idade, eu quero ser chamada por um outro nome, é um certo cuidado que a gente tem que ter para não estar ofendendo e não estar desrespeitando a opinião ou como a pessoa quer ser tratada. O que seriam então os crossdressers? São pessoas que usam vestimentas ou adereços que por convenção são atribuídos a gênero diverso do seu. Buscam com isso vivenciar diferentes papéis de gênero. Em geral, não fazem modificações corporais. Também, em regra, não estruturam uma identidade transexual ou travesti. Na verdade, é só uma questão mesmo de se vestir. Eu sou mulher, mas eu gosto de me vestir como homem. Ou eu sou homem e gosto de me vestir como mulher. Eu assumo papéis diferentes do dito como normal dentro da sociedade. Mas eu não mudo o meu corpo. Eu aceito o meu corpo do jeito que ele é. Nós temos vários outros temas aqui embaixo que eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada com calma, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas a gente tem o transgênero heterossexual, o transgênero bissexual, o transgênero homossexual e o transgênero assexual. Da mesma forma como nós temos lá em cima a homossexualidade, o heterossexual e assim por diante, a gente tem essa classificação dentro do transgênero também, tá? Então, façam com uma experiência de ler mais sobre esse assunto, que fica mais fácil a gente estar compreendendo algumas questões e transformações que vêm acontecendo na sociedade na atualidade. Um abraço para vocês.